Do que fazer nessa pandemia com as multas que estão chegando na sua residência. O que acontece, e eu irei explicar detalhadamente o que está acontecendo, né? Então a gente temos que entender primeiro esse momento de pandemia, né? Que nós temos uma resolução número 805 de 16 de novembro de 2020. Essa resolução foi a suspensiva para alguns procedimentos de trabalho nos órgãos fiscalizadores executivos. É isso? Então, vamos entender a relação da pandemia com as multas de trânsito, como resolver esse problema. O coronavírus fez com que algumas rotinas mudassem, né? Ao você se transportar para a sua residência, do seu veículo, né? E o veículo ficou mais tempo na sua garagem. Agora eu vou te explicar e como é que essas multas chegaram se meu veículo estava na garagem. Bom, em primeiro lugar, apesar disso, não significa que multas de trânsito deixaram de ser aplicadas. Mesmo aos motoristas não recebendo essas localidades, como é o caso de cidades do Brasil, municípios, são milhões de notificações, né? Ou seja, que estavam paradas, obviamente, né? Por algum serviço estar desativado nos setores executivos. Então, mesmo o condutor não tendo recebido notificação, não significa ele estar isento de cometer ou chegar à sua notificação, conforme diz a resolução 805. Apenas mudaram os prazos. Isso quer dizer o quê? Se você cometeu a infração, obviamente, com a resolução ela ficou acumulada, parada, né? Sem ser enviada, lhe dando até um direito também de recurso posteriormente. Com menos veículos circulando pelas ruas, devido à tendência, né? As multas, obviamente, tiveram uma caída, obviamente. Isso aconteceu e foi comum, né? Dentre isso aí, algumas notificações registradas, né? E tiveram queda, como por exemplo, excesso de velocidade, ou não uso do cinto de segurança, utilizar o veículo utilizando o celular, não é isso? Ultrapassagem na contramão e outras inúmeras infrações que foram notificados, só que não enviados por alguns departamentos que estavam, na realidade, sem estar operante. Então, é possível ver diferenças ainda maiores, né, em números de pandemia com as multas de trânsito. Ou seja, na contramão desta redução, né, sendo que a infração mais comum foi o excesso de velocidade. Não é isso? E como resolver as multas de trânsito que estão acumuladas? É esta pergunta que também estão fazendo para mim. É esses detalhes que eu estou pesquisando e estudando para trazer para vocês, meus seguidores aí, e ficarem por dentro. Ou seja, as multas, elas não deixaram de ser aplicadas, certo? É bom que se diga isso de passagem. Então, com os números indicam, porém, motoristas não estão recebendo as notificações. Aí sim, porque os órgãos estavam, né, em alguns serviços sem atividade e alguns trabalhos, e isso ocorreu com base na resolução 805 que eu falei agora há pouco, de 16 de novembro de 2020. Então, em março, se permitiu que o prazo de alguns serviços foram interrompidos. Com a interrupção dos prazos, significa que os órgãos de trânsito não têm a obrigação de registrar as multas. Porém, que é bom que se diga de passagem, não de deixar de enviar o comunicado aos infratores. Ou seja, como resultado, muitos condutores não tinham o conhecimento dos atos de infrações que ele cometia. E apesar de alguns casos ser possível, né, fazer consultas por meio digitais, né, e se por conta da pandemia acumuladas, os motoristas quiseram resolver a situação, e isso é possível quando as medidas que interrompem o prazo, né, forem revogadas. Começam sim a contabilizar aí os tempos para resolver, né, cada situação. A notificação de autuação por infração voltará a ser enviadas
muitos estão me procurando e mandando um print das autuações que serão e estão sendo reativadas. Então é bom que se diga de passagem, esses terão prazos para recorrer, né? Condutor infrator ou fazer o pagamento, não é isso? Então, para quem já está recebendo as multas, não é preciso aguardar que elas acumulem, ou seja, efetue o pagamento, não é isso? Aguardar elas acumularem o que a resolução do CONTRAN seja revogada, né? Então, alguns órgãos estão oferecendo os serviços online, né? Permitem recorrer também das multas ou efetuar pagamentos. Para isso, preciso entrar no site do Detran, né, estadual, verificando os procedimentos, realizar desconto. Quem opta por pagar valor de infração pode conseguir também descontos de 20% aí até 40%, vai depender do estado, do Detran de cada estado. E, obviamente, temos um sistema eletrônico. Nesse momento de pandemia, né, foi operante o sistema eletrônico. Uma hora por outra, é bom que se faça a sua avaliação de como está a situação do seu veículo, da sua moto. Então, outra possibilidade para quem teve multas, né, de trânsito acumulada durante a pandemia e não possui o valor total, pagar os débitos é verificar se o Detran de seu estado já aderiu. A possibilidade de parcelamento, que é bom que se diga de passagem também. E vale lembrar que nesse caso pode ser aplicado juros, multas e mais alto, ou seja, o valor final. Quem deseja resolver a situação ou pelo menos atualizar-se sobre ela deve fazer online e não esperar pelas consequências de ter multas em atraso ou, quem sabe, né, vetadas essa resolução. Então, tá dada a dica aí como é que você deve proceder nessa pandemia com seus autos de infrações. Deixe comentários, se você gostou, dê uma opinião aí para o próximo vídeo. E esse foi um vídeo solicitado por alguns seguidores, né? E eu gostaria também de dar uma opinião para o próximo vídeo. Quais são as consequências de ficar com multa de trânsito acumulada? Certo? Então, muito obrigado, fique com Deus.